Ok, voltamos. Eu vou pedir que você acompanhe aí, nós estamos no livro dos Juízes, estudando o capítulo 4. Pega o versículo que vem logo a seguir, do 12 até o 16, para nós entendermos a derrota de Sísara. Anunciaram a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, tinha subido ao monte Tabor. Sísara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas de Arosete-Goim, a torrente do Quizon. Débora disse a Baraque: prepara-te, pois esse é o dia em que Yahvé entregou Sísara nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor à frente de 10.000 homens. Yahvé encheu de pânico Sísara com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Sísara desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Goim. Todo o exército de Sísara caiu ao fio da espada e nenhum homem escapou. Ai, gente, aqui eu tô vendo um negócio assim um pouco diferente daquilo que a gente esperava. A gente esperava que Sísara fosse levar à frente com muito vigor essa trupe de homens. Na verdade, ele debanda e larga os coitadinhos lá para trás. Como que é a história aí? Então, o jeito de contar é bem legal, né? É. Então, na realidade, esse Sísara, ele é um general do rei Jabim que estava atacando uma das tribos, né? Aí, então, o que acontece? A Débora tinha chamado o nosso amigo lá, né, que ficou assim, não sei se eu vou, só se você for comigo. Se você for comigo, né? Então, e ele vai. E quando chega lá, então, o exército das tribos é muito forte, o texto fala. E quando o Sísara vê que todo mundo está morrendo, a minha Bíblia é muito interessante, ela fala assim, ele convocou, olha só, ele tinha 900 carros de ferro, né? Uhum. E tudo estava com ele. Mas aí a Débora fala, fica de prontidão, Baraque, porque é agora que Deus vai entregar ele na tua mão. Ele é teu guia. Aí o Baraque desceu do monte, né? Do Monte Tabor. Aí o Sísara foi derrotado, as tropas dele. Quando ele viu, fala assim, Sísara saltando do seu carro, fugiu a pé. Largou, olha só, o general largou todo mundo lá, que vocês que se danem, e ó, deu no pé. Se mandou. Mandou no pé. Aí Baraque foi perseguindo, né? Todo mundo morreu. Fala que não sobrou ninguém para contar a história. Então, quando eu ouço falar em tribos, ainda voltando essa questão aí, me vem aquelas tribos, assim, lá da África, né, daquele povo, assim, bem rudimentar, bem pobre, bem dependente, que vive de um frutinho aqui, de 2, 3 cabrinhas para tirar o leite, muito pó em cabaninha de palha. Mas aqui a gente vai ver que são tribos altamente potentes, porque uma tribo que possui 900 carros de ferro, eles tinham que ter ferro para forjar, eles tinham que ter especialistas no ferro, ferreiros bons para fazer carros, tinha que ter material, tinha que ter grana. Não, mas esses 900 carros de ferro não é do povo de Deus, é do Sísara, é do inimigo. É do Sísara. Que é do rei Jabim lá. Mas de qualquer forma, eles aqui também estavam bem preparados. Também. Para receber à altura toda essa afronta, né, Catarina? Nós podemos ver o seguinte, que aqui você não viu que se teve uma batalha, não houve batalha. Porque o general já vai limpar o beco, né? Quem é que vence essa briga é Javé. É Javé, né? Então, o que a gente vê nessa Guerra Santa aqui, que está aqui, que passou todo mundo a fio de espada? A Guerra Santa é o seguinte, ela é uma guerra em que você, quando vai para a luta, você tem que matar todos, inclusive os animais, mulheres, crianças, porque era uma norma da Guerra Santa, que a gente também não vai entrar em detalhes aqui para explicar a Guerra Santa. Não podia deixar ninguém para contar a história. E também para não se apoderar das coisas, do inimigo. Né? Então a gente está vendo aqui que a vitória foi de Javé. E eles tinham um grupo grande de pessoas, porque as tribos, né, os juízes, quando eles iam lutar contra algum inimigo, ele convocava
tribos, pessoas de todas as tribos, das 12 tribos. Aqui no livro, no capítulo 5 do livro de Juízes, ele diz o seguinte, ó, que nós temos aqui as pessoas que, os que foram, tá? No capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, os príncipes de Efraim, né? Os oficiais que estão na planície. A tua retaguarda, Benjamim. Efraim e Benjamim foram, tá? Certo, certo. Aí, Zabulon e Maquir, que é filho de Manassés, foram. Aí, ó, Rubens não foi, tá no versículo 15, tá? Rubens não foi. Também não foi no versículo 17. Galaade, Dan, Asser. E Zabulon enfrentou a morte, e Neftali também. Então, ó, dentro dessas tribos todas, não foram Rubens, tá? Não foram Galaade, Dan e Asser. Quer dizer, então, nem todas as tribos assumiam a defesa dos outros. Por exemplo, o Saul é benjaminita, né? O Saul é benjaminita, o que foi o primeiro rei, entre aspas, de Israel, tá? Então, a tribo de Saul, de Benjamim, era uma tribo rica, porque tinha bois. Né? Então a gente vê que existia nessas tribos, existiam tribos que diferenças monetárias, monetárias, econômicas, né? Então tribos que desenvolveram mais, tiveram mais dinheiro, que foram essas que depois vai pedir que tenha rei, e tribos também que estavam em condições não ruins, mais pobres do que aquelas que estão lá. Então, quando a Débora, ela chama todo mundo, tem tribo que não vai, por exemplo. É claro, porque né? não tem estrutura, certo? Não tem homem suficiente. E também não interessa para eles defender o irmão. Entendi. Quer dizer que até entre os irmãos ali, da mesma filhos de Jacó... Vai perceber por que o projeto não foi 100%. Não foi 100%. Porque ser humano divergências de ideias, de pensamento. Tanto é que depois, aqueles que não era para ninguém ter boi, né? Era só para ficar todo mundo ali. A comunidade toda usufruía os benefícios de todos, a mesma os coisa, frutos mas teve todos. algumas tribos que resolveram comprar boi, e se compra boi, aí fica complicado viver um projeto igualitário. Então não ficou mais uma igualdade. Aí acontece que quando você chamou para defender o irmão, por que eu vou defender você? Vou cuidar da minha vida. E não vão. Até o texto fala, ficou na beira-mar vendo o navio, né? Então não vão. Então essas tribos não vão mesmo defender. Tá, o que a gente vai ver, Ana, é que não estamos falando de hoje não, né? O boi aqui foi a principal causa, o principal avanço tecnológico da época. Era a moeda poderosa da época. Que fez com que a agricultura fluísse também, né? E que alguns pedissem que tivesse rei. Porque aí, tendo o boi, que é alta tecnologia, começaram a enriquecer, e aí precisava de rei e exército para defender os seus bens. Tá. Eu sempre conto história assim, ó. A minha tribo comprou boi, né? Mas nas tribos não tem muralha a tua terra termina aqui, não existiam cercas para definir, aí eu comprei boi, sabe? Aí o boi foi para tua terra, para terra da Catarina. E você que não comprou nenhum, você achava que tinha direito. Aí eu falo, oba, nós temos bois. Aí você fala, nós temos bois. Eu falo, não, senhora, quem tem boi fui. A minha tribo, nós compramos, vocês não têm. Aí como é que eu vou fazer para que meu boi não vá mais na sua terra? Eu vou cercar. Eu cercando, eu acabo com o projeto das tribos. Com isso a gente vai ver que a unidade política e civil é totalmente impossível, porque cada povo tem uma forma diferente de entender o processo. Mas siga aí, a partir do versículo 17, nós vamos saber da morte de Císara. Vamos até o versículo... Ele pensou que ele ia escapar? 22. Escapou, não. Não escapou. Císara, vamos ver o que acontece com ele. Císara, entretanto, fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, o quenita, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o quenita. Jael, saindo ao encontro de Císara, disse-lhe, fica, meu senhor, fica comigo, não temas. Ele entrou na tenda com ela e ela o cobriu com um tapete. Disse-lhe ele, dá-me um pouco d'água, peço-te, tenho sede. Ela abriu o odre onde estava o leite, deu-lo a beber e o cobriu de novo. Disse-lhe ele,
põe-te à entrada da tenda, e se vier alguém e te perguntar, há algum homem aqui? Responderás, não. Mas Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda, apanhou um martelo e, aproximando-se dele mansamente, cravou-lhe na têmpora a estaca até que penetrou na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo Sísara. Jael saiu ao seu encontro e disse-lhe, vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela. Sísara jazia morto com a estaca na têmpora. Eu estou vendo aqui nesse livro de Juízes que as mulheres não só dominaram o poder de serem também aquelas que julgam e fazem o discernimento, como também aquela que define a vida, né? E ela definiu a vida, não foi de forma muito sutil. Uma estaca da tenda e cravou-lhe na têmpora. E olha só o texto. Cravou com tanta força que atravessou a cabeça dele e ainda grudou na terra, né? Muito forte. Isso tem algum entendimento teológico? Ou a gente tem que entender isso por um outro lado? Isso talvez seja alguma coisa meio romanceada ou simbolizada, Catarina, para a gente entender melhor? Olha, nós estamos vendo que aqui esses juízes todos, eles são heróis populares. Sim. Né? São heróis populares. E eles têm um certo, como é que se diz assim, uma certa ênfase para colocar as coisas de maior envergadura. Mas aqui o que ele está colocando é que existia esse Sísara, né? E que ele foi morto pela mão de uma mulher. Uhum. E não foi só ela, dentro da história bíblica, que matou. Né? Não foi só ela que matou. Então, nós estamos vendo que o Sísara, no caso aqui, acreditou naquela mulher. Claro, qual era o papel da mulher naquela época? Acolher, serviu o homem. Acolher e serviu o homem, acolher e servir. Ela serviu. Fez ele deitar, cobriu, deu leitinho quando ele estava com sede. Mas depois ela foi e enfiou-lhe a estaca, porque ele era um inimigo feroz das tribos. Né? Ele era um inimigo feroz das tribos. E aí a gente vai ver que o Baraque depois chega atrasado. Deixou ela fazer o trabalho todo. Deixou. E aí se cumpre aquilo que Débora falou, que a vitória não vai ser do Baraque. Vai ser para a mão de uma mulher. Vai ser na mão de uma mulher que o Sísara vai ser morto, na realidade, né? E foi através de Jael. Né? Então, a gente vai vendo aqui que dentro de todo o livro de Juízes, a única vez que aparece uma mulher como juiz é Débora. É Débora. E a Jael, amiga, sendo com ela, heroínas da história. Tanto a Débora quanto a Jael que matou o Sísara. Mas aí eu fico me perguntando também se não era questão de conveniência ou de interesse cultural não enunciar ou enumerar as mulheres todas que tiveram esses papéis relevantes dentro de uma sociedade. Porque aqui permitiu-se que o nome de Débora viesse à tona, porque ela faz parte de um contexto altamente poderoso para definir realmente uma vitória, né? Mas será que outras mulheres também não puderam e por algum tipo de preconceito não foram relacionadas? Isso só Deus, quando a gente morrer, vai dizer, né? Com certeza, não vamos precisar de Deus para não dizer não. Com certeza, Ana. Por isso que aqui nos Juízes só tem uma mulher. Porque essa não teve como não falar sobre ela. Exatamente. A Bíblia não é machista. Quem escreveu a cultura que Sim, é, né? Com certeza. Na realidade, quando eles vão falar da Débora, como a gente lembrava as parteiras no programa passado, são mulheres que foram tão fortes na história das tribos que o nome foi guardado. Era impossível de geração em geração. esquecer, né? Se a gente vai ver quando que esse livro foi escrito, que a Catarina já explicou, olha quantas centenas de anos de história. Pois é. Os nomes são guardados, se conta de geração em geração, né, de mãe para filha, de filha para filho, vai contando. E ficou na história, e o nome vem. Com certeza, teve muitas outras mulheres que também deixaram a sua marca na história, como hoje também tem mulheres que fazem história e não se fala. E interessante esse contraponto que vai aparecer aqui nesse caso, no livro de Juízes, que é a força da mulher e o papel relevante que ela desempenha na definição dessa história, e a fraqueza do homem e o papel vergonhoso que ele desempenha nessa mesma história.
que vai contrariar aquilo que a gente estava acostumado a ver. Sim. Sempre os homens cheios de glória e de poder. Então aqui nós vamos ver o Císara, que infelizmente vai contrariar todos as ideias, as ideologias que nós temos a respeito desses grandes guerreiros. Na questão Baraque, né? Sim, a questão Baraque, Baraque, que ele é que não quis ir junto, só iria se fosse com a Débora, e também o Císara, que era um general muito forte, muito poderoso, e foi morto nas mãos de quê? De uma pessoa considerada fraca e excluída da sociedade, que foi uma mulher. Que ela não morava nem nas tribos, né? Ela morava do lado. Pois é. Então tinha mais gente que acreditava nesse Deus Yahvé, que a gente fala, né? Sem ser das tribos mesmo. Muito bem, nós vamos ver depois, se vocês quiserem, depois continuar o estudo de vocês. No capítulo 5 vai entrar o Cântico de Débora e de Baraque. E são histórias assim bem interessantes para poder continuar, inclusive, a permear o nosso imaginário religioso a respeito da figura dessas mulheres. O capítulo 5, Ana, ele vai falar a mesma história do capítulo 4, só que é um salmo, é uma poesia. E é o escrito mais antigo, mais né? antigo. Mais antigo que nós temos da Bíblia. Provavelmente o Juízes 5 é o primeiro escrito da Bíblia. É o primeiro escrito da Bíblia, vai ser o Juízes 5. Ok. Nós continuamos aqui dizendo e sugerindo a vocês a leitura de livros complementares que vocês podem conseguir. São histórias belíssimas. É até bom que dá um toque assim, meio romanceado, né, na história dessas mulheres. Nós temos aqui esses 3, que eu já andei mostrando cada um deles em programas anteriores. Vocês podem adquiri-los, são livros pequenos, não causa nenhum peso, nenhuma monotonia ao tentar entender as suas histórias. São de escritas boas de se ler. E um livro de acesso muito fácil, porque são economicamente bem baixo preço, viáveis. O CEBI está aqui, que é o Centro de Estudos Bíblicos, representado aqui por nossas irmãs, a Amélia principalmente, colocando aí para vocês, vai ter sempre a colocação, ou através ligando aqui na TV 3341 49 10 49 15. E vocês podem buscar informações ou mesmo diretamente no CEBI, onde vocês vão encontrar aí a tarjeta com a informação toda. Eu quero agradecer então as nossas mestras que conduziram conosco esse estudo maravilhoso de Débora, né? E saber que mais uma mulher brilha no céu, porque foram dóceis à vontade de Deus e ajudaram a construir a história desse povo. Fiquem conosco, continuem conosco. Nós teremos na próxima semana um novo programa com uma grande mulher também, para conhecermos, descobrirmos e nos apaixonarmos. Até lá, fiquem com Deus. Até lá. Até lá. Música